Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje o assunto vai ser decibel. O que é o decibel e onde ele é utilizado. É um assunto um pouco mais teórico, mas vale a pena assistir porque é muito importante o conhecimento dessa unidade na área de eletrônica, tanto para rubista quanto para profissional da área. Ok? Então vamos lá, o decibel, na verdade, ele se origina, é uma unidade, né? Uma unidade que trata uma razão entre duas medidas, que podem ser potência ou intensidade, e ele se origina na unidade chamada Bell, em homenagem ao grande cientista Alexandre Graham Bell. Okay? Mas o Bell é uma unidade muito grande, portanto, para a utilização prática, é colocado o submúltiplo do Bell. Por isso é decibel. Decibel, 1 decibel, 1 dB, o D minúsculo é do submúltiplo e o B é do próprio Bell, é igual a 0,1 Bell, né? 1 décimo. Ok? 1 decibel, 0,1 Bell. Importante ressaltar que o decibel não é uma unidade como volt, watt, uma unidade que você pode expressar um valor absoluto. Ele é um valor relativo, ele é um valor que precisa de uma referência. Então você não pode falar, este amplificador tem 5 decibéis. Você não pode falar isso. Você pode falar que você colocou uma seção que gera um ganho de 5 decibéis em cima do valor de entrada. Isso sim, você pode falar em cima do valor de referência. Ou que você atenuou o circuito usando uma redução de ganho que caiu em 3 decibéis. Caiu em cima do quê? Em cima do valor original de entrada, do valor de referência. Por ser assim, você tem as seguintes fórmulas aqui para expressar o decibel. Fórmula para a potência. Quando nós estivermos tratando de potência, nós vamos usar a fórmula 10 vezes o log da potência 1 sobre a potência 2. Tá? E aí nós vamos ter o valor em dB. Quem é a potência 1? É a potência que você está medindo originalmente, que você quer ver a variação. E P2, quem é? É a potência referência. A potência para a qual você está referenciando. Então, a variação de P1 em cima de P2 vai dar o ganho ou a atenuação em decibéis. Lembrando que ganho vai dar um valor positivo e atenuação vai dar um valor negativo. Por exemplo, menos 3 dB, eu reduzi em menos 3 decibéis a potência original. Okay? Só recapitulando, para quem não lembra, o logarítmico, na verdade, é uma função inversa da função exponencial. Então, lembrando, por exemplo, se você tem aqui uma equação exponencial do tipo B, deixa eu colocar aqui melhor, B igual a elevado a x, por exemplo. Isso aqui é uma expressão exponencial, né? Você tem um expoente aqui em cima de um determinado número. Essa expressão exponencial pode ser reescrita da seguinte maneira em função do logaritmo. Log de B na base A é igual a x. Ok? Elas se equivalem. B igual a A elevado a x é a mesma coisa que log na base A de B elevado a x. Uma regra prática é que a base do logaritmo elevado ao resultado é igual ao número que você está aplicando o log. Tá? Só para a gente relembrar como é feito o logaritmo. É óbvio que é importante fazer uma revisão aqui, embora muitos dos cálculos práticos você possa realizar numa calculadora, para facilitar. Uns logs bem práticos e conhecidos são o log, por exemplo, na base A do número 1 é igual a 0. Isso porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então A elevado a 0 é igual a 1. Okay? E o log de A na base A, se a base for igual ao mesmo número que eu estou aplicando o log, isso aqui dá 1. Porque A elevado a 1 dá o próprio número. Okay? Só para lembrar essas duas situações práticas. Bom, essa aqui é a fórmula da potência, né, que a gente já comentou. 10 log da relação entre P1 e P2, P1 dividido por P2 é igual ao seu valor em decibel. Agora, para eu trabalhar com corrente ou tensão, que são intensidades, a fórmula é outra. E a gente já vai deduzir aqui como fazer.
Bom, sabe-se que a potência, por uma relação que vem da lei de Ohm, é igual a tensão ao quadrado sobre resistência. Ok? V ao quadrado sobre R. Então eu vou substituir cada potência, considerando que eu estou medindo duas potências dentro da mesma impedância. Eu estou mantendo R, ok? Para os dois casos. Substituindo V ao quadrado sobre R em cada uma das duas potências, eu vou ter 10 log de V ao quadrado sobre R, V1, né, ao quadrado sobre R, sobre V2 ao quadrado sobre R, considerando a mesma impedância nos dois casos. E agora ficou fácil, né? Porque nós vamos inverter aqui uma razão entre duas frações, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então vai dar 10 log de V1 ao quadrado sobre R vezes o inverso da segunda. Então vezes R sobre V2 ao quadrado. Aqui nessa expressão eu posso cortar esse R com esse R, né? Tá dividindo um pelo outro. E eu vou ficar com 10 log de V1 ao quadrado sobre V2 ao quadrado. Bom, o quadrado, como eu estou mantendo o quadrado na fração em cima e embaixo, no numerador e no denominador, o quadrado vem para fora. Então fica 10 log de V1 sobre V2, tudo isso ao quadrado. E por uma regra do logaritmo, quando você tem o número que está dentro do logaritmo elevado a algum exponencial, o exponencial sai do logaritmo multiplicando pelo número externo. Então esse 2 vem para cá multiplicando. Ok? Então, deixa eu apagar aqui em cima. Vai ficar 2 vezes 10 log de V1 sobre V2. O que vai dar 20 log de V1 sobre V2. E aí está a equação para tensão e corrente, para intensidade de uma forma geral. Okay? Diferente da de potência. O que mudou aqui é que o 10 virou 20. Né? Então agora, para tensão e corrente, a fórmula é 20 log da tensão 1 sobre a referência. E na potência, 10 log da potência 1 sobre a referência, sobre a potência de referência, ok? Bom, conhecendo essas fórmulas, nós vamos descobrir algumas coisas interessantes. Fazendo os cálculos, nós descobrimos que para a potência, uma medida de 3 dB positivo indica o dobro da potência original, 2 vezes. Quando eu falo, então, que eu aumentei em 3 decibéis, significa que eu dobrei a potência. A mesma coisa aqui, se eu fizer menos 3 dB, a potência caiu à metade. Ok? Menos 3 dB, eu reduzo a potência à metade. Isso em relativo à potência. Se for tensão ou corrente, lembre-se que em vez de multiplicar por 10, você multiplica por 20. Então o resultado passa a ser dobrado. Então, para dobrar a tensão ou corrente, eu tenho que dizer mais 6 dB. E para reduzir pela metade, eu vou falar menos 6 dB. No caso de corrente e tensão. No caso de potência, 3 dB. Ainda em potência, outro número interessante é o 10 dB. 10 dB indica 10 vezes a potência original. O interessante aqui é que 20 dB significa 100 vezes. 30 dB significa 1000 vezes. Repare que a cada 10 dB, eu vou aumentando linearmente aqui, de 10 em 10 dB, e aqui eu vou multiplicando por 10. Então, 10 dB, 10 vezes. 20 dB, eu aumentei 10, e aqui eu multipliquei por 10. 100 dB. Daqui a vantagem de eu fazer uma escala, e assim por diante, ok? Aqui fica fácil de calcular. Se você quiser saber quanto é, por exemplo, 10.000 vezes 40 dB. Ok? São 10.000 vezes a amplificação. Ou menos 40 dB, menos 10.000 vezes. Okay? Ou 1 sobre 10.000, né? Bom, isso aqui é interessante no caso de você trabalhar com escalas em que você tenha sinais grandes e pequenos ao mesmo tempo. Por exemplo, um sinal único na presença de ruído. Se você colocar no osciloscópio, por exemplo, numa escala regular ou no analisador de espectro, numa escala regular, escala linear, você vai ver o sinal lá grande
e não vai ver ruído nenhum, porque aquela escala é linear. Se você botar numa escala logarítmica, você vai ver o sinal grande e vai ver a intensidade do sinal pequeno por conta dessa escala. Se eu for gerar essa mesma tabela aqui prática para intensidade, basta você multiplicar na fórmula, a gente multiplica por 10 em potência, e tensão e corrente a gente multiplica por 20. Então, na verdade, para eu ter um ganho de 10 vezes, eu vou ter 20 dB. Para eu ter 10 vezes no caso de tensão e corrente. Para esses dois casos aqui. Multiplicar por 100 vezes, por exemplo, seria 40 dB. Multiplicar por 1000 vezes seria 60 dB. Ou seja, a cada 20 dB eu vou aumentando um zero aqui no multiplicador. 80 dB seria equivalente a 10.000 vezes. E 100 dB, se eu falar aumentei em 100 dB ou diminuí em 100 dB, seria 100.000 vezes o sinal original. Ok? Com isso, a gente pode trazer aqui uma situação prática no uso, por exemplo, de medida de uma frequência no analisador de espectro. Ok? Então vamos liberar aqui, ó, um espaço, e vamos considerar um gráfico de um analisador de espectro, onde eu meça aqui em dBV. Lembrando que eu não expliquei essa parte, o dB pode ser também referente a um valor já conhecido. Então dBV seria o dB em função de 1 volt, ou seja, o denominador daquela expressão vale 1 volt. A minha referência é 1 volt, tudo em cima de 1 volt. Assim como, é bom lembrar, dBm é em referência a 1 miliwatt. dBmi é em referência a 1 microwatt. Esse sempre em potência. Agora, para tensão, geralmente eles usam dBmV, que é em cima de milivolt, a referência é 1 milivolt, ou dBV, que é referente a 1 volt. Ok? Isso é uma informação importante. Então vamos lá, no gráfico, eu vou fazer esse gráfico aqui seria a frequência logarítmica, e vamos supor que aqui fosse 1 kHz, aqui fosse 1 MHz, aqui fosse 100 MHz, do meu analisador de espectro. Eu tenho um sinal de 1 MHz que eu joguei aqui, e aqui eu vou reduzir da seguinte maneira: 10 dB, 20 dB, menos 20 dB, né? E assim por diante, aqui 30, até aqui embaixo 100 dB. Menos 100 dB em relação ao sinal dessa linha aqui de cima, que é 1 volt. E aí ele vai me plotar um sinal mais ou menos assim. O sinal é de 1 MHz, né? Muito bem. Esse aqui é o ruído da base, né? Esse ruído nunca poderia visualizar em nenhum analisador se a minha escala aqui não fosse dB, se fosse uma escala linear. Porque repare que ele está da ordem de menos 100 decibéis. E menos 100 decibéis, nós já vimos que é 100.000 vezes menor do que o sinal de origem. Ok? E aqui eu estou na faixa de 1 volt, ele está atingindo o pico aqui de 1 volt aqui em cima. Ok? Aqui é a relação de 10 dB, 20 dB, ó, nesse ponto aqui ele só cai 10 vezes o valor original, aqui nesse ponto, menos 10 vezes, que é o 20 dB. Aqui em 100 dB ele cai menos 100.000 vezes, ok? Então por isso a escala logarítmica é fundamental, a escala em decibéis, para visualizar um sinal muito pequeno junto de um sinal grande. Isso facilita demais no uso de analisadores de espectros e até mesmo de osciloscópios com função FFT, okay? A transformada rápida de Fourier. Uma outra aplicação muito interessante é quando você faz um gráfico de largura de banda de amplificadores, por exemplo. Também muito utilizado o decibel e as escalas logarítmicas, ok? Então eu fiz um gráfico aqui com 1 volt lá em cima, naquela linha. Aqui é a tensão, a intensidade, né? E aqui é a frequência.
eu vou plotar aqui em décadas, ou seja, avançando, multiplicando por 10 cada segmento. Então aqui 1 Hz, eu vou colocar aqui 10 Hz, aqui 100 Hz, aqui 1 kHz, aqui 10 kHz, aqui 100 kHz e aqui 1 MHz. Ok? Essa é uma escala em décadas e ela acompanha uma função logarítmica, justamente porque ela vai multiplicando por 10 cada segmento. Ok? E aqui eu vou trabalhar em decibel. Então, a partir da minha escala de 0 dB, que equivale a 1 volt, eu vou fazer reduções aqui em decibéis. Então, eu vou fazer uma marca aqui muito importante, que é a marca de menos 3 dB. É feito por definição que a banda passante de um amplificador, ela ocorre a menos 3 dB do sinal original. Então, esse valor aqui é muito utilizado como referência do ponto de corte. E aí eu vou plotar um gráfico aqui, um gráfico qualquer, de como seria a resposta desse amplificador, ok? Então aqui eu tenho o seguinte, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, eu tenho a área útil de uso do meu amplificador, porque funciona entre a referência e até um máximo de menos 3 decibéis, ok? Isso significa que entre 10 Hz e, vamos supor aqui, 20, 30 kHz, eu tenho uma faixa, digamos, utilizável do meu amplificador, uma faixa útil. Aqui eu já tenho um decaimento muito grande nas intensidades, aqui nos ganhos de amplificação desse equipamento. Portanto, não é uma área útil para ele. A área útil dele vai estar aqui entre a referência e o ponto de menos 3 dB. E aí eu consigo ver quais as frequências que ele atua. Repare, esse gráfico é extremamente comum para avaliação de amplificadores e utiliza tanto na escala da intensidade ou do ganho, ou na escala de frequências, escalas logarítmicas, ou seja, escalas em decibéis, justamente para você poder ver essa curva. Se fosse uma escala linear, você nunca veria uma curva tão prática quanto essa, que mostra uma das características principais de um amplificador de áudio. Ok? Lembrando sobre esse ponto aqui, ó, ele é mais ou menos o valor médio, né? Então ele é 0,707. De onde saiu esse valor médio, 0,707? Se você colocar a intensidade na escala logarítmica, você vai ter 20 log de 0,707 sobre 1, que é a referência. Isso vai dar exatamente 3 dB, menos 3 dB. Pode fazer a conta na calculadora, que o menos 3 dB é exatamente 20 log de 0,707 sobre 1. Bom, para a gente concluir, o decibel é usado não só nesses pontos, como eu falei, mas também para gráficos e cálculos de ganhos de antenas. As antenas sempre têm uma referência em cima de uma antena de um dipolo isotrópico. Você tem um dipolo isotrópico que tem um ganho padrão, e todas as outras antenas têm ganho em cima daquela antena do dipolo isotrópico, ok? Então por isso que dizem, eu tenho uma antena, uma quadra cúbica com 14 dB de ganho. Mas é ganho em cima de quem? É ganho em cima de um dipolo isotrópico. Okay? Então por isso que tem que ter sempre a referência. Ganhos de amplificadores, a gente já falou. Potências sonoras relativas. Esse som, esse barulho da rua, ele tem 80 dB, está próximo ao limite da dor do ser humano. Um lugar quieto tem 30 dB, etc. Mas isso aí é em cima de quê? Em cima de um valor relativo padrão. Sempre em cima de um valor relativo padrão. Por isso é uma potência sonora relativa. Ok, pessoal? Bom, é o que eu tinha para falar sobre decibel. Requer um pouquinho de atenção, um pouquinho de estudo, mas é bem tranquilo, bem fácil. E daqui para frente você passa a entender por que se usa o decibel em eletrônica com tanta frequência. Obrigado por assistirem o vídeo. Clique no like se gostaram do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, que é muito importante. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.